Tá gravando. 31. Aí eu vou compartilhar agora para que todos possam ver, para a gente assistir esse episódio. Ele é um tema que o Aloysio mesmo ele precisou em mais de um episódio. Ele tem uma complexidade. Basicamente, o que ele fala Bom, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos num capítulo longo aí, né, já há alguns meses, estudando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E especificamente agora nós estamos naquela passagem em que Jesus cura um cego, mudo, endemoniado, sob as vistas da turba, da multidão, mas também a vigilância antagônica do grupo de fariseus. E aí, num dado momento, esses fariseus, aliás, a turba, se entusiasma com os feitos mediúnicos de Jesus, né? ou espirituais de Jesus, a cura do cego, mudo e endemoniado, e começam a chamá-lo de filho de Davi. Filho de Davi, que era uma expressão messiânica da tradição hebraica. E a reação imediata do despeito, da inveja dos fariseus é a de dizer, não é filho de Davi não, ele é assim, ó, com Beuzebu. Em situação ordinária, comumente nas narrativas do Evangelho, Jesus se afastaria dali. Há várias passagens do Evangelho que dizem assim, e Jesus se retirando dali, né? Nós já vimos várias passagens, e Jesus se retirando dali, mas nessa ocasião não. O Cristo julgou, no seu bom senso infinito, que era uma ocasião oportuna para trabalhar com conceitos muito profundos relativos ao problema do ser, do destino e da dor. Em síntese, que era uma oportunidade ímpar de tratar da temática evolução. Mas a evolução... Querem fazer um comentário? Não, esse livro que está, aliás, isso foi inspirado, aliás, me inspirou, né? Que é o Céu do Evangelho. O livro que o Leon Denis escreveu, foi um dos filhos do destino, que é muito bom esse livro. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, que é aquele estágio evolutivo da famosa luta íntima ou bom combate. A evolução, até o protozoário está passando por ela. Né? O anjo continua em evolução. Agora, no estágio em que nós nos encontramos, o que caracteriza o processo evolutivo? Processos complicados de combate, de luta, de batalha interior. É basicamente a temática do que a gente tem estudado nas últimas semanas, as complicações disso. Quando foi na semana passada, né, nas semanas anteriores, nós começamos a tratar muito especificamente do problema da palavra. Vocês repararam isso? Já tem algumas semanas que nós estamos falando muito, batendo na questão do verbo, do uso da palavra. Isso não é à toa. E aproveito aqui, inclusive, para dar umas dicas de elaboração de estudo minucioso do Evangelho. Quando a gente vai estudar de forma minuciosa, detalhada, como nós fazemos, versículo por versículo, isso não quer dizer que você não situe o texto em análise dentro de um outro contexto. Isso não quer dizer que você não analisa o versículo de hoje com vistas nos que vão vir depois. Alguém aqui teve a curiosidade de olhar os próximos versículos? Façam isso depois em casa. Nos próximos versículos, Jesus vai explicitar alguma coisa que ele já está sugerindo aqui. O problema da palavra.
A palavra é força viva. A palavra é força viva, força criadora. E é força criadora do bem ou do mal. E é força criadora do bem ou do mal para outrem ou para nós mesmos. Nós começamos a explorar isso nas semanas anteriores. E no versículo de hoje a gente vai abrir um portal. Doravante, nas próximas semanas, esse tópico a gente vai mergulhar nele assim, um mergulho abissal, sabe? Nas profundezas do que a gente pode explorar em termos de palavra. Ok? Antes de ler o versículo de hoje, posso mandar um recadinho? Né? A dona Joana, o senhor Adelmo, trouxeram lá do Viracê, lá de Belo Horizonte, o encontro que aconteceu lá em Belo Horizonte, um recadinho do pessoal do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, de Natal, Rio Grande do Norte. Está parecendo tipo um programa de rádio interior agora. Gente. Mandar um abraço para o pessoal de Rio Grande do Norte. Um beijo para todos vocês do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Eu sempre quis fazer isso. Ai, tipo, beijo do gordo, né? Bem gordo, né? Um abraço, pessoal do Rio Grande do Norte, carinho enorme de vocês, que é em nosso sentimento de amizade, tá ok? E então vamos para o versículo de hoje. Dados os recadinhos, vamos para o capítulo 12, versículo 31 do Evangelho de Mateus. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia do Espírito não será perdoada. Vou repetir. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia do Espírito não será perdoada. Esse versículo aqui, acho que eu dormi um pouquinho menos por causa dele. Esse versículo era desafiador, ele era extremamente problemático, e eu acho que a gente já vai meio que com uma tendência a achá-lo difícil por já ter lido muitos comentários, ouvido de outros companheiros mais experientes que o achavam difíceis. É um versículo que o seu Honório, né, o seu Sobral, o pessoal passava por ele com respeito. O próprio Carlos Torres Pastorino, né, um grande teólogo ligado ao movimento espírita, que nós vamos ler alguma coisinha dele hoje, confessa que acha esse versículo muito difícil. E é um versículo extremamente complexo. Então nós vamos com calma. Só vou fazer uma pausa, só para a gente relembrar que no último estudo, a Giselda trouxe para a gente aquela questão do termo escórpio, que é alastrar o veneno e seria falar através da palavra, né? E espalhar situações ou mensagens antagônicas ao Evangelho. Seria mais ou menos a temática da do último versículo que a gente estudou, né? Calma, vamos com devagar, né? Sem pressa. Se precisar, a gente retoma semana que vem. Inevitavelmente, a gente vai ter que recorrer ao grego. Por quê? Às vezes um texto que na sua origem aramaica já era complicado, quando ele passa para a sua versão escrita em grego, ele se torna um pouco mais nebuloso. Porque são escritas muito diferentes, são idiomas muito diferentes, eles não são sequer semelhantes. Mas quando você pega o texto em grego e transforma numa língua moderna, né? De certa forma, o português que nós conhecemos é uma língua moderna. Aí a coisa complica porque a língua atual vai restringir demais o sentido original. Aí a gente vai ter que recorrer ao contexto da época, a cultura da época, para resgatar tudo que há de mais precioso no versículo. Então nós vamos devagar, com a contribuição de alguns companheiros encarnados, que quando escreveram, pelo menos eram encarnados, e também a contribuição da espiritualidade. Bom, a palavra que nós vamos pôr em destaque, e que é o núcleo desse versículo, é a palavra blasfêmia. Vocês sabem o que é blasfêmia?
Bom, uma palavra conhecida de todo mundo, né? Ou não? Todo mundo conhecia, não? Blasfêmia. Aí, ó. Sua mãe nunca te falou assim, você está blasfemando, menina? Nunca? Para de blasfemar. Não? Tá precisando falar mais, Ana Paula. Para de blasfemar, menina. Falar mal, o que mais? Ah, aí, ó, informação importante da Tatiana. Dona Joana falou, falar mal. Dona Tatiana falou, ó, falar mal quando não é verdade. Qual o nome disso? Não, sim. Sim. Essa mentira dita sobre as outras pessoas tem um nome específico, gente. Hã? Calúnia. A calúnia. A blasfêmia é um tipo de calúnia, mas que com o curso do tempo ficou muito específico, especificamente ligado à questão religiosa. Então é quando você fala mal de Deus, ou dos deuses, ou de alguma coisa que seja sagrada ou consagrada. Todas as vezes que você fala mal, pratica calúnia sobre alguma coisa que tem um teor sagrado, que tem uma natureza sagrada, que não seja para você, mas que seja sagrado para uma outra cultura, você está blasfemando, né? Então, vocês se lembram daquele jornal francês, quando fez umas caricaturas sobre a religião muçulmana, e aí teve aquele episódio trágico lá em Paris? Pois é, aquilo para os olhos da tradição muçulmana ortodoxa, aquilo foi uma blasfêmia, né? Muitas vezes a gente vê alguns comentários desdenhosos sobre Jesus, sobre o cristianismo, e a gente considera aquilo uma blasfêmia. Bom, só que tem um ponto aí. No catolicismo, na Igreja Católica, isso até há um processo de ser excomungada, a pessoa ser excomungada. Como se fosse expulso da religião. Afastado, permite em lugar nenhum. Isso não tem solução, né? Não tem solução. Outro é o problema de você ser excomungado, né? Você não pertence mais à religião. Né? É excluído da comunhão, a palavra é essa. Né? Faz a comunhão, é o batismo e o... Ele é totalmente afastado. Pode fazer a sequência? Pode. Aí delicado, que é o que a gente vai explorar bastante hoje. Porque aos olhos da espiritualidade superior, aqueles que mais blasfemam são justamente os religiosos. A gente fica com a ideia que não, né? Quem comete blasfêmia é quem não respeita nada que é sagrado, para quem a religiosidade não significa nada. Os religiosos, isso quem vai dizer o Emmanuel ao longo da reunião hoje, os religiosos são aqueles que mais cometem o pecado, o erro, o equívoco da blasfêmia, de caluniar, maldizer, dizer mal sobre aquilo ou algo que é sagrado. Tá bom? Vamos na etimologia? Bom, a raiz do grego blapto quer dizer ferir, machucar, ofender. Blapto, ferir, machucar, ofender. E feme, que é fama ou reputação. Blapto mais feme, essas duas raízes, dois radicais linguísticos gregos juntos, formam a palavra em grego blasfemeo, que quer dizer ferir, machucar, ofender, manchar ou macular a reputação, o nome, a dignidade de alguém. Isso na tradição grega, na cultura grega, quando você maculava, arranhava o nome, a moral, a dignidade de alguém, a palavra utilizada para esse processo era blasfêmeo. Só que quando a tradição religiosa hebraica se apropria do grego na Septuaginta, que é a tradição grega do Velho Testamento, e depois do Novo Testamento,
o uso da palavra começa a ficar mais restrito. É quando você mancha a reputação especificamente de Deus. Quando você fala mal de Deus. E esse negócio é um negócio complicado, complexo. Tem muitas entranhas, muitas sutilezas. Tantas sutilezas que muitas vezes, frequentemente, nós blasfemamos, manchamos a reputação de Deus, sabe? Arranhamos a reputação de Deus com o mal dizer, sem nos apercebermos disso. Sem nos darmos conta disso. Sem perceber, você faz. Como? Perdoa que ele não sabe o que faz. É tipo isso, assim, né? A gente está praticando um equívoco sério, mas sem perceber esse equívoco. Agora, esse equívoco, ele se manifesta com um grau diferente quando ele é praticado por terceiros e quando ele é praticado por nós. E o Carlos Torres Pastorino, gente, para quem não conhece o Pastorino de nome, vai lembrar do clássico dele, né? Quem se lembra? Minuto de Sabedoria. O Carlos Torres Pastorino, que estudou no Instituto Teológico de Roma, que estudou em Roma, foi padre, um pastorino. Depois ele larga a religião, a tradição católica e se aproxima da doutrina espírita. E ele conviveu com o pessoal de Belo Horizonte, a turma de Belo Horizonte, né, o Sonório Abreu, o seu Leão Zálio, conviveu com ele. E o Carlos Torres Pastorino ajudou muito o seu Honório a estruturar esse formato de estudo que nós... Eles quiseram, a família quis se apoderar, tanto é que essa coletânea dele, tem uma coletânea, Sabedoria do Evangelho. São vários grupos também, tem estudo muito profundo. Aliás, eu não sei nem por que isso não é tão divulgado. Ficou impedido de vir ao público, porque a família segurou. Não permitiu. Agora, passado um tempo, né, agora domina o público, aí você até encontra na internet, os PDFs. Está disponível, não. Ele vai agora falar muito sobre essa questão do... Ele faz uma relação, a partir de agora ele começa, e ele vai falar sempre que ele faz uma relação que nós possuímos o princípio divino, vamos falar assim. E quando nós fazemos algo em desfavor de nós mesmos, ou nos autocriticamos, enfim, em excesso, né? É como se nós estivéssemos trazendo ou estabelecendo defeitos em Deus, já que foi Deus que nos criou. Então, é uma forma de blasfêmia. Ele vai, daqui para frente, traçar um caminho de narrativa, né? E aí, conforme eu falei, ele vai dividir em mais de um estudo, porque ele termina esse vídeo sem concluir esse versículo, mas ele vai se apegar muito a isso, a blasfêmia do espírito, mas principalmente a blasfêmia quando se fala de si mesmo. Quando nós agimos contra nós mesmos, e isso é uma forma de ir contra ou de blasfemar o próprio Deus, o próprio Criador. Então, se não formos criar a imagem de semelhança... Exatamente. Realizamos aqui. E o Pastorino, ele deixou um legado em termos de interpretação bíblica à luz da doutrina espírita, com o livro Sabedoria do Evangelho. Já ouviu falar nesse livro? Então, hashtag fica a dica. Tá? Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino. Lá no Sabedoria do Evangelho, o Pastorino ele vai dizer, lá num capítulo chamado Falar contra o Espírito, ele vai comentar esse versículo. Ele diz assim: a blasfêmia, palavra má, opunha-se à eufemia. É o contrário de eufemia.
Blasfêmia é falar mal. E eufemia? Falar bem. Vou cometer um eufemismo. Aí você começa a falar de alguém? É isso. É o contrário. O elogio, o louvor é eufemia. Desta, conservamos o resquício em português, quando usamos uma palavra bonita, por eufemismo, em lugar de uma feia ou pesada. Em grego, blasfemos é o desbocado, o desrespeitoso, o difamador, tanto de coisas sagradas quanto de outras criaturas. No grego, é quando você fala mal geral. É o boca do inferno. Agora, numa perspectiva teológica, é quando especificamente você fala mal das coisas de Deus, da obra de Deus, da grandeza de Deus. Aí você é um reclamador, um desbocado. É o blasfemos. É o blasfemo. Bom? Aí, o Pastorino ele vai fazer um outro comentário, que vai ajudar a gente a começar a entender um detalhezinho ali do versículo. No versículo, não sei se vocês perceberam, mas Jesus distingue a blasfêmia aos homens e a blasfêmia contra o Espírito. Como é que é isso? Tem a blasfêmia que os outros praticam contra você e a blasfêmia que você pratica contra o Espírito. A blasfêmia que os outros praticam contra você, isso aí já é fácil de entender. É a calúnia mesmo, maledicência. É a fofoca dos outros sobre mim. Agora, esse blasfêmia contra o Espírito é que é o desafio do versículo. Lembra que eu comentei agora mesmo que é um versículo difícil? Porque algumas traduções vão trazer a expressão Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma possível tradução para o grego pneumatos, que é o que aparece no original grego. Mas o Haroldo, e o Pastorino concorda com o Haroldo, preferiram traduzir simplesmente Espírito. Pneumatos, ele traduziu como Espírito, sem o Espírito Santo. Espírito Santo é uma coisa. Espírito Santo é a providência divina, né? Espírito Santo é toda a estrutura montada por Deus, e sim que se manifesta por meio do fluido cósmico universal, do pensamento de Deus, levando assistência, socorro, amparo, orientação à criatura humana. É a manifestação do Espírito Santo, né? É a vontade de Deus expressa em torno de nós, dentro de nós, fora de nós. É o Espírito Santo. Não é distante do conceito individualizado de espírito, mas aqui cabe melhor essa restrição. Pneumatos como o espírito, o ser, a individualidade, a interioridade, o que eu sou, a minha essência. Fala, Gustavo. Espírito Santo. Quer dizer, não é que a tradução do português é diferente num evangelho em relação ao outro. É que quando você vai olhar o grego, as palavras são diferentes. E aí isso fica mais fácil de entender no aramaico. Porque no caso específico do Espírito Santo, o aramaico e o hebraico seria ruach, que é vento. O grego do Marcos é um grego ruim. Vamos explicar isso. Marcos, ele transcreve, o evangelho dele, essencialmente, são as memórias de Pedro. Nem Marcos, nem Pedro eram gregos. Lucas, o grego de Lucas, era um grego muitíssimo bom. Porque é a compilação tanto das anotações de Lucas, que era grego, quanto de Paulo, que também era grego, muito embora de família judaica. João era um hebreu, mas o grego dele é melhorzinho, porque depois ele vai viver na Grécia, na Ásia Menor, no mundo grego. Então ele passa, quando ele vai escrever o evangelho dele, ele já estava vivendo o mundo grego, estava dominando bem o grego. E Mateus é um grego bom, porque ele era contador, ele era um intelectual,
Ele era funcionário do Império Romano. Então, o latim dele era muito bom, o grego dele era muito bom. Mas o grego do Evangelho de Marcos é um grego ruim. Entendeu? Então, às vezes é muito difícil para o tradutor fazer a tradução do Evangelho de Marcos. Quando você tem o mesmo versículo que aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas, por exemplo, por segurança, você toma o texto grego de um desses outros que tem um grego melhor. Deixa Marcos para segundo plano. A não ser que seja um versículo ou uma passagem que só apareça em Marcos. Aí você não tem o que fazer. Aí você vai traduzir por ali. Mas se você puder escolher das versões de um versículo qual evangelho, você prefira aquele que o grego seja melhorzinho. Normalmente é Lucas e Mateus. Entendeu? Esse aqui é um caso específico, porque é uma tradução muito difícil. Quando você pega a Bíblia do João Ferreira de Almeida, ele traduz como Espírito Santo. Mas aqui o Haroldo preferiu não traduzir como Espírito Santo. O Pastorino também prefere não traduzir como Espírito Santo. Pneumatos, no caso aqui específico, é o ser. A blasfêmia contra o Espírito é quando você comete calúnia, difamação, quando você desacredita, comenta o mal, ressalta o mal, projeta o mal. Sabe sobre qual personalidade? Você mesmo. Ó, tá começando a clarear o versículo, hein? Quando ele fala não perdoar. Quando alguém... Quando ele fala não perdoar, não será perdoado. Quando a blasfêmia contra o Espírito. Isso aí ele ainda vai abordar. Lá na frente. Mas nesse... Essa parte é muito interessante. O não perdoar... Isso aí eu tinha visto. Então, o não perdoar, ele vai colocar numa condição que é nós, ao entrarmos no campo vibracional mais baixo, por autocrítica ou cenário depressivo, ele até cita uma passagem, se não me engano, de Jesus, de Ney Lúcio, de Jesus no Lar, se não me engano, que fala sobre isso, que aí vem a vaidade, não sei se vocês se lembram desse texto, aí vem a fortuna, e nada de conseguir derrotar aquele pregador divino. E aí vem como é que ele fala? Eu não lembro se é depressão ou... E aí derrota e ele desencarna. Então, os maus, acho que é maus pensamentos ou alguma coisa assim, que é ele contra ele mesmo. Ele cita isso. O não perdoar está muito ligado a isso. E aí ele cita um outro livro de um outro autor que fala de um espírito que ficou 100 anos para conseguir se recompor daquela situação. E aí ele vai mais além, que ele fala que nós todos aqui passamos por esse momento em encarnações, alguns até há muitos anos, muito mais de 100 anos, e nós ainda estamos num processo de cura, de um processo de libertação dessa condição passada. Ele vai falar disso também. Desacredita de você, quando alguém aponta defeitos em você, projeta defeitos em você inexistentes, não é tão grave quando você faz isso com você mesmo. Só levantei a ponta do véu, tem mais coisa aí. Mas só para a gente começar a ver, entendeu, Gustavo? Onde é que a gente vai chegar? Uma espécie de autopunição, até uma obsessão. A pessoa acaba adquirindo uma auto-obsessão. Mas que nunca está sozinha, né? Porque quando começa a partir de nós mesmos, ele até fala sobre isso, que aí a gente entra em sintonia com o vibracional mais baixo e vem. Então, nesse sentido, que ele leva essa palavra, não perdoar. O não perdoar está mais relacionado com nós mesmos. Né? Podia falar aí também?
Pode, fica à vontade, é porque nós não estamos conseguindo te ver aí. Não, tudo bem. Eu só queria falar o seguinte. A gente sempre faz esse comentário, até esses dias nós fizemos aí com o Egeu também, eu e o Egeu, no estudo do Livro dos Espíritos, que acho que foi no sábado passado, no estudo das 17 horas. Quanto maior a nossa responsabilidade, maior conhecimento, né? A pena para nós, vamos dizer, entre aspas, seria mais difícil, porque se a gente conhece e erra, o problema é maior. Então, acho que tem alguma coisa a ver com isso também, devido ao conhecimento, a responsabilidade que cada um tem devido ter conhecido mais. Então, o conhecimento gera responsabilidade, né, Gil? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Também eu acho que caberia aí, provavelmente. Provavelmente. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí mesmo. Vamos lá, vamos na sequência. Quando alguém te ataca, o estrago não é tão grande quanto quando você se ataca. O problema não era tanta pedrada que aqueles doutores da lei queriam dar nela, senhor Adelmo. O problema eram as autopedradas. As autopedradas. Porque ali os apedrejadores largaram a pedrada e foi para cada um para sua casa. Mas Jesus virou para ela e disse assim: vá. Ou seja, vá e não se machuque mais. Não se fira mais. Só para a gente começar, mas vamos aprofundando que a coisa é mais complicada. Por quê? Aí vem de novo o problema da tradução. Hoje nós vamos ter que recorrer muito à tradução. O Pastorino, ele discorda do Haroldo na tradução sobre a palavra perdoados. E um comentário do Pastorino muito pertinente. Notem bem, a tradução que a gente escolheu para seguir é a do Haroldo. Mas isso não quer dizer que a gente vá seguir cegamente, até porque é uma tradução que vai ser ainda revista muitas vezes. Todas as traduções foram revistas e atualizadas muitas vezes. Com certeza o Haroldo ainda vai lançar muitas edições dessa tradução, porque o cara não para de estudar, né? Quanto mais ele estuda, ele volta na tradução dele e faz correções. Isso aí vai acontecer muito frequentemente. O Pastorino, ele faz o seguinte comentário sobre a palavra perdoado aí. O verbo grego afieme, palavra grega afieme, composto de apó e emi, significa literalmente jogar fora. Isto é, deixar ir, libertar ou liberar, soltar, daí por chegar-se a relevar. Afieme aqui, uma tradução mais fiel ao sentido, não seria tanto perdoar, mas relevar, deixar passar. É diferente. Relevar aqui no sentido de... Nós entendemos. É uma outra forma de se expressar em relação ao perdão. Estava lembrando aqui da nossa forma aqui. Egeu, podia falar um pouco mais alto, a gente não está ouvindo. Eu estou falando o seguinte, que a gente faz lembrar a gente aqui, aquele estudo que a Hermance Dufour faz sobre a reforma íntima sem martírio, que é uma forma de você realmente reparar os seus erros, né, ou se posicionar dentro de você mesmo, sem se martirizar, sem se cobrar tanto, né? E quando a gente se cobra tanto, se martiriza com aquele desvio de conduta, você acaba criando realmente situações difíceis para você mesmo, para cada um de nós, né? E essa conotação, perdoar, no sentido que ele está dando aí, não é o perdoar que nós entendemos. É uma outra forma de se expressar o perdão dentro de uma colocação, examinando lá
Semântica. A semântica mesmo, né? Porque você busca lá no grego e no aramaico já vem de Jesus, né? Para o grego e para o nosso entendimento. Porque o latim também traz alguns radicais que são interessantes para a gente poder entender essas palavras. Ele falou em deixar passar, né? Ou seja, tornar mais leve, né? Não é assim, no sentido de um castigo, né? Nunca exatamente. Vista grossa. Aí. É quando esse deixar passar, seu Murilo, é quando você nem se ofende. Quando você precisa perdoar, é porque você considerou aquilo, não é? Você considerou, aquilo te magoou, aquilo te feriu, aquilo mexeu com você, e aí você resolve reverter o processo. Mas relevar não. Relevar é quando... você viu o que te fizeram? Eu não. Nem vi. Teve uma época que a gente viajava, na minha universidade, a gente montou alguns polos, né? A universidade onde eu trabalho, a gente tinha que viajar para o interior do Brasil, hein? E eu ia para uma cidade no interior da Bahia e tinha que dar aula de história para o pessoal lá na Bahia depois do almoço. Um calor, janeiro, época de férias, eu ia dar aula para eles. Então eu sentia um sono, né? Aí tinha um muito bonitinho. Ele não fazia atividade direito, né? Eu falava, rapaz, você não fez a atividade. Aí ele falava para mim, releve, professor, releve. Vamos curtir uma praia. E era uma cidade de praia. Vamos curtir uma praia. Rapaz, eu vim trabalhar. Releve, professor. Então, eu brinquei com a minha mãe esses dias. Certas coisas, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Releve. Sabe? Vai tomar água de coco. Releve. Entendeu, Tanzinho? É uma expressão que a gente usa muito, né? A gente acaba não atentando para o sentido realmente dessa palavra. Né? É interessante. O que é relevar? Vamos falar assim. Não dá muita importância, né? O sentido, vamos dizer assim, etimológico da palavra é relevar. Vamos lá. Relevar. Relevar. Transitivo direto e bitransitivo, conceder perdão, desculpar, dar relevo, tornar saliente, isso é já no transitivo direto, né? Sobressair, fazer sobressair. Desculpar, que seria a expressão que foi utilizada aí. Pois é. Olha o lema agora, hein? Se alguém falou uma calúnia sobre você, releve. É mais ou menos isso. Aí o pastorino pega e diz assim, olha que oportuno. Escolhemos o verbo ser relevado em lugar de ser perdoado, que aparece nas traduções correntes, exatamente para que não nos prendamos a um perdão que não existe. Portanto, relevar o erro é bem mais verídico e corresponde muito mais à realidade do que perdoar. Essa palavra perdoar pode levar a criatura a uma interpretação errônea, como se alguém pudesse ofender a Deus. Isso é o pastorino que fala para mim? E Deus, generosamente, o perdoasse. Então, melhor é relevar, ou seja, deixar passar. Sentido literal, aliás, de afieme. Não dar importância, não levar em conta, não registrar, não anotar. Entenderam? Olha como é que fica o versículo. Por isso vos digo, todo pecado, todo equívoco e blasfêmia serão relevados quando vier dos homens. Quando partir de alguém para mim. Mas a blasfêmia do Espírito, a blasfêmia que a gente comete contra nós mesmos, que eu cometo contra eu mesmo, não será relevada. Pelo menos não facilmente. Agora que o bicho vai pegar. Pode falar.
Ah, aí é que tá. É o seguinte, tem uma coisa chamada autoestima baixa. A autoestima, quando ela está muito baixa, ela chega a um nível tal que ela ultrapassa a autocrítica. Porque a autocrítica é quando você detecta defeitos que existem. Uhum. A blasfêmia contra si mesmo é quando você começa a cogitar, imaginar e projetar em si defeitos que você nem tem. Isso é muito sério. E aí as entidades desencarnadas, voltando aos estudos das semanas anteriores, que querem puxar seu tapete, eles farejam esse cheiro de necrose psíquica. Essa autodepreciação. Farejam esse clima de derrotismo, de vitimismo, de pessimismo. E tá vendo? Ó? Começa a te atacar em cima disso e você vai desfalecendo. Isso é um perigo. Só entendeu? Fala. É bem importante também falar por essa questão de todos estão falando desse mês, né? Que isso é um dos sintomas. Setembro Amarelo. Você acha que os espíritos não dormem no ponto, não? Eu vou confessar, eu dei uma atrasadinha nos versículos anteriores, fiz 2 semanas para a gente estudar esse versículo nesse mês. Entendeu? É aí que nós vamos chegar. O que Jesus está dizendo nesse versículo? Quando alguém bate em cima da sua psicologia, a gente supera isso em tempo mais hábil, ou seja, antes de entrar em depressão, do que quando esse processo é autoimune, vamos dizer assim, entendeu, Cris? Quando é um processo que você pensa que está se fazendo bem, mas você está fazendo mal. É o gol contra. É quando a consciência fica inflamada. Entendeu? É quando você imagina que está promovendo defesa, estabelecendo guerra contra defeitos, contra perigos inexistentes. O organismo não pode machucar ele mesmo, Cris? O psiquismo pode machucar ele mesmo. Isso é muito perigoso. E Jesus está dizendo o seguinte, essas feridas que nós causamos a nós mesmos, elas levam mais tempo para cicatrizar. Muito tempo. Nós estamos falando de séculos. Olha, gente, hoje, no século XXI, nós estamos ainda cicatrizando, tentando cauterizar chagas morais, psíquicas, que nós provocamos em nós mesmos há 1000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Quando a gente pega o prefácio do livro há 2000 anos, e o Emmanuel vai anunciar que aquele romance é sobre uma experiência que ele teve no século I, você percebe na literatura do autor dor. Ou seja, aquilo ainda machuca, ainda incomoda. Estão entendendo por que Paulo, numa epístola, vai dizer: eu tenho um espinho na carne? Olha só, tudo que falaram mal dele em Jerusalém, ele já tinha relevado. Agora, o que ele ainda achava dele mesmo, isso ele ainda não tinha superado. É isso que ele falando no Emmanuel, vamos falar assim, 2000 anos depois, escrevendo, ele ainda se sentia mal ao falar daquela situação, ou seja, ele ainda tinha uma conexão negativa com aquele passado. 2000 anos depois, Emmanuel, já um obreiro, ainda tinha problema com aquela situação, com o passado. Por isso que eu falei no início, né? Nós ainda estamos num processo de libertação, de cura, vamos falar assim, expurgando o passado, e temos que tomar cuidado para não criarmos situações presentes para que não tenhamos que daqui a 2000 anos... Exatamente.
complicadas. Vamos lá? Ó, no livro Consolador, na questão 303, coisa curiosa, hein? Como é bom a gente ler de forma crítica as coisas. O livro Consolador é um livro de perguntas feitas para Emmanuel, respondidas através da psicografia do Chico Xavier, e perguntas que foram feitas pelos companheiros lá de Pedro Leopoldo, antes do Chico vir morar em Uberaba. Ele morava ainda em Pedro Leopoldo. E essas perguntas que eram feitas, o pessoal fazia com os recursos que tinha na época. E na época a tradução que se utilizava do movimento espírita do Novo Testamento era do João Ferreira de Almeida, que é uma tradução problemática, né? Começa com uma tradução colonial, né? Uma tradução do século XVII, se não me engano, XVI ou XVII, bem antiga, uma tradução protestante, que aí depois foi sendo revista, atualizada, mas ela tem uma série de problemas. E um desses problemas é traduzir esse versículo, o pneumatos, como Espírito Santo, né? Mas é a tradução que o pessoal tinha na época. Então o pessoal pergunta assim para Emmanuel, na questão 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Eles perguntam para o Emmanuel, o que significa isso? Tradução. Aí ele está lendo agora uma pergunta que foi feita a Emmanuel, o Consolador. E aí perguntando justamente qual é o sentido evangélico desse versículo que nós estamos estudando. Problemática. Agora, olha a inteligência do Emmanuel. Eu gostei. Tinha a tradução do Haroldo Dutra Dias? Ia dar para improvisar uma tradução? E vocês acham que o Emmanuel ia falar assim, desculpa aí, mas essa tradução de vocês aí é ruinzinha demais, né? Ele consegue responder corrigindo a tradução de uma maneira tão delicada, tão sutil, que a gente só se dá conta disso hoje que tem uma tradução melhor. Querem ver? Resposta de Emmanuel. A aquisição do conhecimento espiritual, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando o Evangelho. Com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo, começou a corrigir a tradução, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino. Em nós existe coisa muito boa. Em nós. O Dr. Ricardo Vardi, acho que já deve ter encontrado com ele. O Dr. Ricardo fala sempre, né? Médico homeopata maravilhoso lá de Belo Horizonte. Ele menciona sempre aquela máxima da sabedoria grega, né? A perda da medida do belo que existe em nós. Quando é que você adoece? Quando você perde a medida do belo que existe em você. Aí você adoeceu. Ali começa a doença. Quando você esquece que existe algo divino em você. Entendeu, Ana Paula? Aí você começa a adoecer ali. Continua Emmanuel. Que se encontra no âmago de todas as criaturas. Corrigindo a tradução. Já viram até agora? No íntimo, no âmago. Ele está querendo dizer, olha, não é Espírito Santo, a estrutura divina que nos coordena numa perspectiva transcendente. É o Espírito enquanto individualidade numa perspectiva imanente. É o ser, a essência do ser. Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos. Então ele vai batendo na mesma tecla, no íntimo, no âmago, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa pecado contra o Espírito Santo. Aí ele coloca entre aspas.
Porque a alma humana estará, então, contra si mesmo. Viram? Vamos repetir? A alma humana estará contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades, negando que é capaz de fazer algo bom. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Calma que tem um mundo aqui, hein? Olha o que o Emmanuel está dizendo. Isso é blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal de Deus. Quando você se autoconvence que você não presta, que você não é capaz de fazer nada de bom e que você não tem conserto, que você é um feijão azedo, sabe? Você está falando mal de quem? Aí, Você está ofendendo a reputação de quem? Do Criador. Esse processo, ele tem um grau de gravidade, portanto vai durar um tempo para se corrigir quando você calunia o outro. Falar mal do outro já é em si blasfêmia. Já é falar mal de Deus. nós estamos aí faltando 2 minutos para terminar o nosso horário. Acho que valeria a pena a gente fazer uma pausa. Nós estamos aí no minuto 38. E aí a gente prossegue na próxima aula, pode ser? Acho que sim. Deixar anotado, que aí eu passo para a Giselda e a gente dá sequência. Pode ser? Claro, sim. Mas o assunto é envolvente, né? Você vê, eu passei por essa pergunta do consolador, mas 303. 303, eu não atinei. Também não. Nem sei o que foi que aconteceu. Acho que eu não tinha atentado para isso aí. Pois é, a gente... Acaba sendo despertado você ter uma outra visão, uma outra noção sobre essas colocações que Jesus nos trouxe. Muito interessante. Esse estudo dele é muito profundo. Muito profundo. E tem estudo que vale a pena seguir a ordem do vídeo, sem dar saltos, porque ele vai construindo aos poucos o raciocínio. Esse é um que eu achei importante. É importante a gente ir passando, ouvindo o que ele fala, que ele vai criando essa base para que nós possamos entender, né? Está bem coerente o que ele falou com o que a minha fala, né? Com o que Pastorino também fala. Exatamente. Essa relação do Pastorino é muito interessante. O Pastorino, ao falar, ele corrige também. Corrige, sem dizer que a tradução está errada, vamos falar assim. Igual o Emmanuel fez agora. Ele faz umas observações muito interessantes. É uma coleção muito, muito interessante. Muito bom. É isso aí. Dois companheiros. O Chico entrou e o Garotinho entrou também. O Alexandre já estava. Boa noite, pessoal. Hoje é aniversário dele. Boa noite, Francisco. Boa noite, Helder. Boa noite para todos. Boa noite, garotinho. O que houve com a Giselda? Que eu entrei atrasado. Não. Ela está com um compromisso particular e ela não pôde conduzir o grupo hoje. Ah, tá. Estudamos aqui sobre a batuta do Marcelo. Nossa, maravilhoso! Marcelo! Muito bom. Grande Excelente. maestro Marcelo. Olha, ele tem pedigree. Pois é. Aí tem. DNA. Nós estamos dando. Grande Marcelo, grande maestro. Que isso. Que bom, Marcelo. Continua assim, cara. Sempre dando esse lado seu aí na hora que for requisitado. Valeu a pena. Tá de parabéns. Obrigado. Chico, Deus te abençoe pelo seu dia de hoje, hein? Ah, obrigado. Parabéns para você mais uma vez, hein? Obrigado, A gente. responsabilidade agora, hein? Pois é.
Está aumentando essas Os cabelos brancos. Cada Pois vez é, mais- quanto mais idade, mais aprendizado. Quanto mais aprendizado, mais responsabilidade. Exatamente. E menos cabelo. Tá certo. Cabelo não é o meu caso, mas cabelos pretos, sim. Menos cabelos pretos. É porque esse pessoal aí, eles usam uma coisa aí que a Berê trouxe da Bahia, que eu não sei, cara. É Ismael, seu Dalmi, Chacu e o garotinho Gil. Os caras não são careca, não, rapaz. Não dá uma fórmula para leite, não, nem a Berenice. É fogo. É. Gosto de entender. Vamos encerrar, então, fazendo nossa prece de encerramento? Helder, você pode puxar nossa prece daí? Assim, garotinho. Então, vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo essa rica oportunidade de estarmos juntos, esse grupo maravilhoso, e possam estar nos fortalecendo, nos conduzindo agora e sempre, para sempre estarmos atuantes nos grupos da casa e onde formos requisitados. E nós agradecemos muito ao nosso grupo de encarnados que estamos juntos aqui, que eles possam, os que não estão, que as energias que foram movimentadas aqui cheguem a todos eles para fortalecê-los. E agradecemos e pedimos que outras oportunidades igual essas aconteçam em nossas vidas e que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado. Que assim seja. Beijo no coração. Um abraço a Gratidão. todos. Um abraço a Beijo para todos. todo mundo. Fiquem Chocolatinha. com Deus.